Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Querigma Talk, esse podcast que a cada episódio traz um anúncio extraordinário. Eu sou o Bruno e agora sim, não estou sozinho, ele voltou, Ronaldo! Fala aí, Brunão, te abandonei no último episódio, né, mano? Mano, você é traíra demais, cara. Então quer dizer que eu não me junto com a gentalha, então. Eu vi lá, né? O episódio ficou incrível, o último episódio aí com a galera do Bruno. Foi top, foi muito bom. Pena que você não pôde participar, que não tinha cadeira pra você, né, mano? Pois é, tá vendo? Não quis sentar no banquinho, né? Então, mas valeu aí, pessoal, por acompanhar. E hoje a gente traz um tema aí super importante, né, Brunão? Super urgente e atual, né? E bíblico. Que gera muita curiosidade, muita polêmica, né? É. E que é um assunto muito importante da igreja e muitas vezes não é falado. Verdade, as pessoas têm muitas dúvidas, então é bom a gente perguntar. Medos. Medos. Vamos ver o que vai sair aqui hoje. Às vezes também ignorância, né, de não saber, né, então acho que isso é... Equívocos, né, que a gente vê muita gente filmar e acontecer aí. Verdade. Hoje é o dia de esclarecer isso. Então, quero apresentar nosso convidado, posso? Por favor. Claro. Tá aqui com a gente, galera. O Everton Silva, ele tem 42 anos, é casado com a Miriam, que já esteve aqui, a Miriam. É pai da Gabi, do Hugo, membro da Igreja Cristo Vive e atua como ministro de louvor, muitos anos já, e na área de cura e libertação há 11 anos, que é o que a gente quer conversar hoje. Everton, bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Amém. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade. Essa honra é minha, né, de poder estar com vocês aqui participando desse momento. E dessa oportunidade que Deus nos preparou para que juntos aqui pudéssemos esclarecer algumas coisas. Claro que também não sei tudo, mas tudo que eu sei a gente vai colocar sobre essa mesa e vamos discutir. Mas já sabe mais que a gente, com certeza. Com certeza. E assim, para começar, eu já quero começar porque eu acho que sou o mais curioso desse assunto. O Ronaldo tem mais experiência, acho que eu nisso. Será? Acho que não, hein? Acho que sim, cara. Eu não tive tantas experiências nessa área. Mas eu queria começar com uma pergunta. Claro. O que biblicamente é a libertação espiritual? A gente vê muita gente falando sobre isso. Libertação espiritual. E aí nunca acho que chega num consenso ou numa clareza, assim, de um esclarecimento. Não, libertação espiritual, biblicamente, é isso. Será que a gente consegue... Eu acho que tudo se resume na pessoa de Jesus. Né? Quando a gente fala sobre libertação, a gente abre parênteses para várias áreas e várias situações. Uhum. Mas quando chega em Jesus, a gente quebra tudo isso. Porque Jesus, para mim, é o maior exemplo de libertação. Quando o ser humano, né, entende o que é a pessoa de Jesus e o que ela representa sobre a vida do ser humano, e quando ela chega em Jesus, automaticamente ela é liberta. Não existe meio termo para isso, tá? Então, geralmente, quando eu coloco... E quando se me pergunta... Porque me perguntam muitas coisas. Sim. Diante de algumas questões, porque a gente vai abrir parênteses. Se a gente for abrir parênteses, a gente vai perceber que a libertação, ela termina em Jesus. Uhum. E quando a gente chega em Jesus, automaticamente a gente é liberto. Então, eu acho que a maior resposta de que eu possa dar, mediante a tudo que eu tenho vivido, é a pessoa de Jesus. Certo. É o evangelho verdadeiro, fluente dentro de uma pessoa. Isso é... Entendi. Mas aí, dentro disso, Everton, quando a gente fala libertação espiritual, acho que uma grande dúvida que surge nas pessoas é ser liberto do quê, né? Porque muita gente vive aí suas vidas, né? Então, despreocupadas. Mas quando encontra Jesus, tem uma libertação, né? Sim. E às vezes ela não sabia o que ela carregava. E então... Fala assim sobre isso, né, da sua experiência. As pessoas têm que ser libertas do quê, né? Assim, na verdade, a gente foi criado. A gente é criado mediante algumas regras da família. Tem pessoas que vêm... Eu não quero aqui pautar e nem colocar situações exatas, porque a gente acaba ferindo outras situações. Uhum. Mas um exemplo. A pessoa, ela vem mediante, geralmente, a crenças que a família ela vem
né, crendo. Então, geralmente, é tendencioso de uma geração passar para outra geração algumas religiões, coisas que não convém mediante ao que a Bíblia nos ensina. Certo. Porém, assim, vícios. A pessoa às vezes às vezes vem do pai, da mãe, vícios de alcoólatras, alcoólatra, né? Tipo, drogas, e aí vem na família. Às vezes vem traumas do passado. Então tudo isso vem acarretando dentro de uma pessoa. Quando ela chega ao evangelho, a gente começa a mostrar, e o próprio evangelho começa a mostrar isso. Então a libertação, ela começa mediante a vícios, né? Então um dos mais perigosos é as religiões, né? Aí vem de afro-africanos, enfim, se eu for falar, tem muitas coisas aqui. Mas mediante a isso, quando a pessoa chega lá, aí a gente começa... Eu sempre falo o seguinte, que é muito interessante a gente pensar o seguinte: a igreja, ela é um hospital. Sim. Você vai encontrar de tudo dentro da igreja. E de pessoas que se achegam para nós com várias questões. O que a igreja precisa fazer? Sentar com essa pessoa e explorar áreas da vida dessa pessoa para que ela chegue no padrão que o Juninho falou. Ela se autoanalisa e vê realmente que precisa de mudanças e transformações. Então, por isso que eu falei que quando a gente chega em Jesus, as coisas mudam mesmo, mas mediante a pessoa, ela precisa querer, né? Sim. Querer, sim. Então, assim, a libertação, ela envolve algumas categorias, né? Sim. A pessoa, muitas vezes, igual a gente falou, drogas, vício de drogas, Sim. álcool, ou questões religiosas, fora da Bíblia. Mas também tem pessoas que viviam uma vida boa, eram pessoas boas, Sim. sempre fizeram coisas boas, e aí nunca foram nem de religião nenhuma, mas também que precisam ser libertas, Sim. né? Às vezes do seu próprio eu. É o que eu falei, a gente, mediante a sua família, tem gente que a gente brinca, né? Assim, tem aquela unção da Gabriela, eu nasci assim e vou morrer assim. Quando a gente vai na pessoa de Jesus, ou pro evangelho genuíno, a gente é quebrado. Porque a Bíblia, primeiro, vai dizer o seguinte, que nós temos que negar a si mesmo. Sim. Já começa. Então, seu eu, seus porquês, já quebram aí, já são quebrados. Então, também não é só isso. Se a gente for abrir aqui, a gente vai passar 1h30 aqui, não dá certo, não. Alguns dias e horas aqui falando. Então, o mais importante é assim, é o auto-reconhecimento. E o próprio evangelho, ele faz isso, né? Faz a gente ir até a cruz e reconhecer, né, quem nós somos perante o evangelho. Nascer de novo, nova criatura, isso aí, tem tudo isso, criatura. né? Sim, com certeza. Entendi. Ô, Everton, e assim, a gente sabe, né, a Bíblia diz sobre influências espirituais, né? O reino das trevas, fala sobre demônios, e muita gente não acredita, mas são reais, né? O mundo espiritual é real, né? Com certeza. E qual que é a diferença, por exemplo, da pessoa que ela é oprimida por um demônio, aprisionada, ou tem caso de possessão, a pessoa é possuída. Sim. Tem caso de pessoa que ela o problema dela é emocional ou físico também. Aí como que você faz pra diferenciar isso nas pessoas? Tá, primeiro ponto. A gente não pode demonizar tudo. E nem achar que tudo é espiritual. Tem coisas que são físicas, que estão ligadas à sua alma. De traumas, de problemas que as pessoas viveram na infância. Tudo isso vem acarretando. E eu sempre digo que um adversário da nossa alma, que a gente luta constantemente, ele é oportunista. A Bíblia diz que nós temos que fazer o quê? Vigiar em todo tempo e orar sem cessar. Então, assim, e o nosso inimigo, ele fica de redor, bramando como um leão, doido para nos estragar. Então, ele é oportunista. Então, ele pega algumas fragilidades que nós, seres humanos, né, damos a ele. Então, assim, eu sempre digo o seguinte, que o adversário, ele é uma arma sem munição. Nós municiamos eles com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes, com os nossos erros, né? Então ele fica ali, querendo... A opressão é quando você realmente está num ambiente... A gente que é cristão, acho que tem que ter uma mente aberta para essa questão, porque eu recebo muitos contra-ataques assim, nessa questão. Uma vez eu deparei com uma irmã dentro de uma igreja, ela veio falar o seguinte: mas eu não acredito que crente cai endemoniado. E a vigilância está onde? Se você for ver a questão da vigilância, a vigilância está primeiro do que oração. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Gênesis e Apocalipse. Você pode conhecer tudo os porquês e as vírgulas. Mas se você deixar de vigiar um dia, é uma grande porta. É vigiar e orar, né?
Uma falta de vigilância, um pouquinho que a gente vacila. Agora, e a graça e a misericórdia? Aí entra. Porque se não fosse assim, então, todos nós estávamos endemoniados. Porque a tendência desse mundo é destruição total. E a gente sabe que a gente é ser humano. A gente tem nossas Fraquezas, né? fraquezas, as nossas emoções à flor da pele. Uns é mais sanguíneos, outros é mais melancólicos, outros é mais... Né? Então, a gente entende que a gente precisa entender até então isso, que a igreja precisa ter essa visão clínica e espiritual de saber e não identificar exatamente dizer que tudo é demônio. Por exemplo, eu pego casos de situações que você vê a opressão, ele está fora. A manifestação já está dentro. Viu a diferença? São duas coisas diferentes. A opressão está fora, está oprimindo você ali. As entidades que lutam, né? Então nós vamos falar sobre, né, de demônios. Então, classificando aqui, existem entidades que lutam pela família. Existem entidades que chegam, assim, são sorrateiros, chegam e querem dominar uma situação, uma pessoa. Né? Que é essa questão de, se a pessoa não vigiar, principalmente a gente como cristão, que é o prazer deles. A destruição maior está na sua queda, na minha queda. Entendeu? Porque tem um ímpio lá fora que já está vivendo praticamente o que ele quer. E essa sociedade, infelizmente, do jeito que está, melhorar não vai. Porque é bíblico também. Né? A gente tem que fazer a nossa parte como cristão, é abraçar aqueles que a gente pode, cuidar daqueles que precisam. Né? Então a gente entende que a opressão é aqueles que estão fora, oprimindo a situação mediante aquela arma a munição que eu dei para ele atirar em mim. Às vezes é o meu ódio, às vezes é a minha mágoa. E está cheio de cristão assim, ó, de mágoa, de ódio no coração. Um exemplo, eu não perdoo, falta de perdão. Feridas que não foram Então curadas. ele não está dentro, mas ele está fora oprimindo. Então ele vai fazer de tudo e causar situações para que essa opressão, que você é fraco, ou eu sou fraco nessa questão, ele vai oprimir para que você tenha mais ódio, mais mágoa, mais raiva. Entendeu? Então assim, agora a possessão já está dentro. Aí ele já passou por esse processo da opressão e ele já entrou para dentro. Aí isso a gente vai descobrir como? Numa oração específica. Entendeu? Eu sempre falo o seguinte, saio da minha casa dizendo que eu não saio procurando demônio em ninguém. É porque tem gente que acha que a gente sai procurando demônio nas pessoas, é verdade. A gente sai numa questão de oração. Quando a gente vai orar, automaticamente ali a gente identifica se existem possíveis manifestações ou não. Pode ser que é só uma falta de perdão, de liberação de perdão e acabou o problema. E ela continua livre. Às vezes não, às vezes está enraizado. Mas a gente só vai descobrir isso se é possessão ou opressão através de um diálogo formal e oração. Mas você acha que isso é mais por experiência ou é algo que é dom de Deus mesmo, um dom de discernimento, de espírito? Então, eu ia falar sobre isso, né, porque mediante as perguntas. O que acontece? Você não pode colocar o teu eu em qualquer tipo de trabalho nesse caso. Porque assim, você pensa de uma forma e age de uma forma. O teu eu, geralmente, ele é decorrente daquilo que você acha que você pensa. Quando a gente vai para a palavra de Deus, o meu eu, o meu ego, o meu orgulho, as minhas vontades, o meu jeito de ser tem que morrer. Então a gente tem que ser frio. Vamos colocar assim, ó, vamos falar duas palavras, frio e calculista. A gente pode errar? Sim, pode errar. Só que mediante a essa questão, quando se trata de libertação, de um diálogo, né, que a gente fala que é um mapeamento e tal, eu não posso colocar o que eu acho, o que eu penso. Tem que ir sem os preconceitos. Tem que ir pela palavra. Porque a palavra serve para mim, serve para você, para todo mundo. O que eu acho, o que eu penso, eu tenho que mortificar isso. Porque senão eu sou, um exemplo, uma pessoa é sanguínea, eu não sou, tá? Uma pessoa é sanguínea, ela vai, um exemplo, vai trazer um certo tipo de nervoso nela, que ela vai tratar as coisas, não, se fosse você, então arrebenta ele, arrebenta ela. Sim. Não, porque eu já vi casos dessa forma. Impulso. Vai no impulso. Então ela vai fazer com que a pessoa vai ferir mais o coração dela e daquela pessoa que tá, de repente está sendo, às vezes até... Tadinha, tá sendo refém também de alguma situação, entendeu? Sim. Então isso vai demandar muito da personalidade da pessoa também. Então é um cuidado que a gente também, da aplicação que eu tenho, um curso que eu dou, eu vou falar sobre isso, os cuidados, né? Que a gente tem que ter na hora de fazer qualquer tipo de trabalho. Porque nós estamos lidando com uma alma que não é nossa. A gente não é dono de nada. Só tem um dono aqui, e esse dono é Cristo. Então nós não podemos ferir ovelhas. Sim. A gente tem que cuidar delas. Pode acontecer, né? Da pessoa tratar alguém Posso cuidar aqui? Opa, fica à vontade, é sua.
de tratar alguém na intenção de ajudar e piorar, né? Porque não teve, talvez, a sabedoria necessária, o discernimento. Por isso que eu sempre falo o seguinte, você tem que levar para a palavra de Deus. Porque ela serve para nós. Ela é um combustível e um alimento que serve para todos nós. Porque se eu falar o que eu acho que eu penso, posso ferir os teus conceitos. Aí vai chocar. Entendeu? Eu posso ter saber desdobrar tudo. Mas quando eu vou ferir o seu sentimento, o que vai acontecer? Vai chocar. Aí você pode falar o que eu não gosto, eu vou falar o que você não gosta, aí pronto, acabou. Aí vai dar problema. Agora, quando se torna na palavra de Deus, aí não. Aí serve pra mim, serve pra você e pra todos nós. Então, são cuidados aí. Ô Everton, uma outra dúvida, ainda que a gente tá falando sobre isso, você citou aí sobre entidades e tal. O que a Bíblia fala sobre os demônios? Eu imagino que muita coisa as experiências vão mostrando, né? Conforme você vai lidando com situações, você vai entendendo, esse tipo de demônio age aqui, age ali. Mas e biblicamente falando, o que a Bíblia fala sobre eles, sobre nosso inimigo, né? Pra gente conhecer. Primeiro que a Bíblia diz que ele é astuto, né? Então ele é muito inteligente. Desculpa a palavra, mas besta é o cristão que acha que o inimigo é burro. Ele já conhece a Bíblia antes mesmo da gente nascer. Antes mesmo de tudo, ele já conhece todas as coisas. Então assim, a gente não consegue enganar ele. A gente não consegue... Agora a gente consegue ir contra ele através da palavra de Deus. Se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a gente não vai encontrar exatamente um estudo perfeito sobre demônios. Mas aqui até anotei algumas coisas. No Novo Testamento vai dizer o seguinte, aparece 73 vezes o nome demônio. Só no livro de Lucas vai aparecer 23 vezes. Se a gente fazer menção disso, claro que assim, eu falo isso lá no curso. Você acha que o inimigo, ele não cresceu lá de Gênesis, da primeira atuação de manifestação da serpente, que ali iludiu e tal? Você acha que ele ficou só nisso? Você acha que com a evolução dos anos, dos dias, ele não foi crescendo? O repertório dele, né? Você acha que adquirindo, né? Então, você acha que ele não foi crescendo ao longo dos anos e não foi colocando estratégias para nos roubar? Sim. Entendeu? Então, assim, se a gente for fazer menção, a gente não consegue fazer menção de todas as manifestações da Bíblia, porque foram diversas. Diversas. Sobrenomes, aí vem já da evolução. Que ao longo dos anos, exemplo, você imagina uma terça parte, cai tudo. Dos anjos, né? Dos anjos. Todos eles se transformaram em demônios. E aí você imagina, a gente não faz menção de a quantidade. Nós fizemos um trabalho uma vez, e aí nós, numa breve, ele falou, eu sou em 73 mil. Uma legião. Tu tem noção do que é 73 mil demônios? Dentro de uma pessoa, Juninho. Nós temos um espírito só, que às vezes a gente não consegue nem dominar. Vamos ser sincero. Tu imagina 73 em operação, atuando. 73 mil, irmão. É loucura isso, né? É loucura. Só que assim, são assuntos muito profundos. Sim. Né, que se abordar mesmo. Então assim, a Bíblia, ela é categórica. Jesus, ele simplesmente, ele com autoridade, ele manda embora. Eu se resumo meu ministério em Lucas, né, 10:19. Eis que vos dou poder para pisar em serpente, escorpião e sobre toda a força. Aproveitando, eu fiquei curioso, que eu quero saber sua opinião. Sim, claro. Na internet tem muita coisa, a internet virou um negócio, né? Aí tem lá gente entrevistando demônio, ou fazendo show na igreja e tal. Eu queria saber sua opinião sobre isso, se isso é uma forma correta de você tratar... De atuar. Às vezes é necessário, às vezes não. Como que você vê isso? Depende do caso, Juninho. Porque, por exemplo, a forma que eu trabalho de libertação, ela veio de um pastor no Rio de Janeiro, chamado Pastor Edinaldo. O Pastor Edinaldo, ele vinha para São Paulo, sim, esporadicamente, e todas as vezes que ele veio, eu pude acompanhá-lo. Então, a gente tem 4 fundamentos. Primeiro, eu tenho que saber com quem eu estou lidando. Não você consegue chegar num terreno de batalha sem saber com quem você está lidando. Você vai lá pro ringue para lutar boxe. Aí você não sabe que é o Acelino Popó Freitas que vai lutar com você. Você tem coragem de entrar lá dentro? Que jeito. A não ser que você tenha um preparo, que você se sinta capacitado.
para poder entrar mediante essa batalha dentro desse ringue, que ali não tem choro, né? Ali você vai chorar só não vai ver. Entendeu? Então, primeiro saber com quem eu tô lidando. Segundo passo, descobrir quais são os seus feitos. Terceiro passo, aonde foi feito os trabalhos. Geralmente os trabalhos de macumba, eles são feitos dentro de um terreiro. E eles são espirituais, porém eles usam matérias. Como que? Velas, charutos... Esses trabalhos, eles são ligados aonde? No mundo espiritual, que é onde a gente começou aqui o texto, o programa. Então eles são ligados no mundo espiritual, certo? Como é que a gente vai desfazer isso aí? Se eles não falarem. Porque você pode mandar embora, um exemplo. Aí nós vamos falar de legalidades, então vamos entrar mais profundo. Um exemplo. Alguns problemas que a gente encontra. Eu tenho pessoas que eu trato até hoje que têm problemas com pornografia. É uma porta ou não é uma porta de aberta? Sim. Infelizmente, é um problema gerado no meio dos homens dentro da igreja. E são assuntos que não são abordados. Mas é um problema e uma porta de entrada muito grande. Mas aí, se você for pegar o histórico, às vezes o pai era assim, o tio era assim, a mãe, o pai do pai era assim. Você tem gente que vem decorrente da família. Mas como que se descobre? Peguei um caso uma vez, já ligando isso também, uma família que estava morrendo de câncer. 50 anos. Câncer de seio. Meninas da idade da minha filha com 13 anos, já crescendo seio, já querendo tirar. Era o quê? Heredição. Minha maldição hereditária. De quê? Atuações demoníacas. E como se descobre isso se você não faz uma oração específica? Então, mediante o que você perguntou, tem casos que você vai precisar conversar. Mas assim, é finalidade. Não quem quer saber. Uma vez eu fui ensinar um pastor, e aí é o grande problema, e é onde é a grande sacada. Ele não... Tem gente que é curioso de natureza. Sim ou não? Tem gente que é curioso. Muito. E ele não pode interferir isso. Porque senão daqui a pouco ele vai querer saber como que é o inferno, se o inferno é quente. E esse pastor queria saber se o inferno é quente demais, tá entendendo? Então assim, a gente não ensina isso. Coisas que não cabia ali Não tem, assim, isso é até fora de ética, não existe isso. A gente tem 4 finalidades: saber com quem eu tô lidando, descobrir os trabalhos e mandar embora. Acabou, irmão. Isso, o papo é rápido, tá? Não tem... Pum, e acabou. Isso dá muito resultado. Tenho trabalhado há esses 13 anos, pra glória de Deus, a gente já ensinou... Eu perdi as contas de quantos pastores trabalhar com libertação. Obreiros totalmente despreparados, às vezes, né, pra fazer um trabalho de libertação. E a gente, quando chega, acaba chocando um pouco, porque as pessoas não estão acostumadas com um trabalho tão profundo de libertação. Eu vejo, infelizmente, isso é uma tristeza no meu coração. Eu vejo muito trabalho muito raso. Entendeu? Que aí, um exemplo. Você já viu, vocês são de igreja, sabe o que eu tô falando. A pessoa manifesta hoje no seu culto, lá no cultuando. Aí semana que vem ela manifesta de novo. Sim. Na outra semana, Juninho, manifesta de novo. Tá lá girando. Daqui ela fica uns 15, 20 dias sem vir pra igreja porque ela ficou com vergonha, ou ele ficou com vergonha. E daqui a pouco ele volta pro culto, o pastor vai orar e manifesta de novo. O que acontece são legalidades, portas abertas. Se você não tiver um diálogo, lembra daquela questão, a pessoa aceitou Jesus, a igreja precisa ter um trabalho desse no profundo. Antes de qualquer cargo, de qualquer liderança, de tudo. Precisa ser, a pessoa precisa ser tratada ali. Porque às vezes ela vem cheia de trauma, cheia de ódio, cheia de um monte de problema lá. Da família, às vezes é familiar. E se você não descobrir isso, nós temos pessoas doentes dentro da igreja. Nós temos mais números do que pessoas curadas de verdade. E aí por isso que acontecem essas manifestações. Se você não descobrir exatamente onde está a porta de entrada. Um tempo atrás nós fomos fazer um trabalho no Mato Grosso do Sul e todo dia manifestava. E ela pulava de fila, a pessoa. Porque nós fizemos 3 filas, fui em 3 pessoas, 4. A gente faz filas assim, de começar a orar o povo 8 horas da noite e 5 horas da manhã a gente não terminou ainda. Nossa. Caramba. Só pra você ter noção, porque cada caso é um caso. Eu não trato todos iguais, cada caso tem um diálogo ali, eu gasto geralmente em torno de, na igreja, né, uns 5 minutos no máximo de conversa, porque não tem tempo. Esses 5 minutos, você imagina, a fila lá, grande. Gigantesco. E eu preciso dar atenção, e às vezes eu não consigo dar 100% de atenção, mas ali esses 5 minutos vai ser 100% pra pessoa. E ali você descobre muitas coisas. Né? E aquele dia nós conversamos,
Então ela veio na fila do pastor Edinaldo, veio na fila do Leandro, e quando chegou na minha, eu falei, pastor, já te vi, porque querendo ou não, você tem um olhar, né? Uhum. O que tá acontecendo? Vamos sentar aqui. Falei, pastor, você assume a minha fila aqui? Foi descobrir uma situação, a mulher foi abusada quando tinha 9 anos de idade, até os 14. Só que os pastores não descobriram isso. Uhum. E se eu deixo desapercebido? Se eu seria só mais um que passei na vida dela. Uhum. E aí eles não descobrimos, ela perdoou. Né? O inimigo achou essa brecha dentro do coração dela do ódio e da mágoa que ela não falou. Então onde ele estava amarrado? Dentro do ódio. E aí nós descobrimos, ela foi liberta, graças a Deus. A gente sabe que a gente manda notícia, né? O pastor manda notícia, a gente quer saber quando tem casos muito ao extremos assim. Também até hoje, porque liberou o perdão. Então sempre, pelo que eu vejo, assim, e tô entendendo, e já tá gerando várias outras perguntas aqui dentro de mim, é que assim, o primeiro olhar é aquele olhar de amor. De amor. De você enxergar, vamos entender o que tá acontecendo. Porque assim, essa pergunta que você fez, o Ronaldo, é muito importante. Porque a gente vê na TV o cara entrevistando. Da onde você veio? Da onde sei o quê? E nos parece, muitas vezes, que é pra chamar atenção. É isso que eu ia falar. Os cuidados, assim, tem pessoas que usam isso para benefícios próprios, para chamar a atenção sua ou de qualquer outra pessoa que não é leigo, né, de Bíblia, não tem noção nenhuma. Para dizer o seguinte, aqui nós temos autoridade, eu vou falar isso num curso lá. A gente tem que tomar cuidado com o abuso de autoridade. Primeiro que você tem que reconhecer que essa autoridade nunca foi sua e nunca vai ser. Ela está sobre você, mas ela não é sua. Sim. É o reconhecimento de quem ela é. Então você fazer mau uso, porque para mim isso é mau uso, da autoridade, tá errado. Então você precisa saber que você tem que fazer isso com trabalho e com finalidade. Sim. Começo, meio e fim. Sim. Você fazer isso aí só pra ir pra televisão, pra dizer o seguinte, eu faço, eu aconteço, já tá errado, já tá pecando. Então isso aí pra mim é a pior coisa errada que as pessoas podem fazer. Sim. Esses pastores usam isso mais pra chamar atenção do que pra fazer. Porque aí você vai ver o trabalho depois, a pessoa tá igual que eu te falei aqui. Vem hoje, manifesta, amanhã de novo manifesta, porque não foi feito o trabalho exatamente. Entendeu? Porque não tem esse olhar de amor, né? Sim, com Aí quando certeza. você fala, eu quero que realmente essa pessoa seja liberta, aí se investiga então, essa primeira, por exemplo, a pessoa tá endemoniada. Sim. Se investiga ali, da onde você veio, vocês fazem meio que essas perguntas Não, ali. eu não pergunto de onde você veio. Geralmente, assim, a nossa fala é o seguinte, eu vou mediante aquilo que a pessoa me fala. Lembra da entrevista? Eu percebi que no meio da conversa, um exemplo, eu peguei um caso aleatório. Descobri que, um exemplo, vou dar esse exemplo do câncer. Né? Tá. Tá morrendo muita gente, um exemplo, morreu 7 pessoas em 20 anos. Você acha pouco? Muita gente. Muita gente. Em 20 anos, você perder 7 pessoas é muita gente. Sim. Aí eu já vou direto no ponto, irmão. Entendeu? Tem esse negócio onde você vê quem você é, como é que você tá bem? Tipo assim, tem gente que faz assim, eu não, eu vou direto no ponto. E ali a gente já descobre rapidamente. Eu tô te falando que se demorar, dependendo dos casos que a gente... Porque tem casos e casos também, não posso generalizar. Tem casos que é um pouco mais profundo, que aí tem resistência também, a gente pode abrir outros parênteses aqui. Mas tem casos, cara, que demora em torno de se demorar 5 minutos é muito. Sim. Entendi. Então não tem esse porquê. Primeiro que outra coisa, o nosso trabalho de libertação, ele começa depois que o culto termina. É, No culto. não é O culto no acabou. O culto foi feito para adorar a Deus, irmão. Adora a Deus, termina o culto, adoração, palavra, tchau. Termina o culto, só fica quem precisa da libertação. A gente começa o nosso trabalho ali. Entendi. Entendi. Ô Everton, a gente vai querer saber sobre você, como que você começou nesse ministério, claro. mas é importante, antes da gente seguir, que o assunto tá interessante, vamos falar daqueles que nos abençoam aqui, né? Abençoam esse podcast, nossos patrocinadores que são enviados de Deus aí para nos abençoar. Então, primeiramente, a Agência Verbo, pessoal, a gente tem falado muito deles aqui, que tem um trabalho de qualidade. Se você tem aí seu projeto, sua igreja, seu trabalho, o que for aí, sua página pessoal que você quer melhorar, entre em contato com a Agência Verbo, que lá você vai ter aí serviços de criação de conteúdo digital, administração de redes sociais, né? Muitas vezes a gente não sabe administrar nas nossas redes, tráfego pago, e entre outros serviços de publicidade e marketing. A Agência Verbo tem feito um trabalho para nós aqui no podcast que tem sido abençoador, né, para nós. Então entre em contato, vou deixar aí um telefone, que é o WhatsApp também, você pode chamar, é o 1598807-4898, ou você pode procurar a Agência Verbo lá no Instagram, conhecer o trabalho deles, tá bom? Deus abençoe a Agência Verbo, obrigado Deus pela abençoe. parceria.
Amém. Tamo junto. Essas as escolas que são as melhores escolas de Carapicuíba e região, Renova Kids e Colégio Renova, ensino infantil e fundamental 1 e 2, escolas cristãs, confessionais com ensino Mackenzie. É uma escola que ela transforma a vida do aluno, transforma a vida da família, mexe com a educação, mas principalmente mexe com a parte espiritual, com a parte do envolvimento emocional da criança com a família. Então, se você quer escola que vai transformar não somente a vida do seu filho, como a vida da sua família, procure essas escolas. Tem aí o Instagram delas, se você vai ver um pouquinho do trabalho. Tem o WhatsApp também, contata eles lá, fala que você assistiu o Querigma tal, que viu eles aqui, você vai ter um descontinho especial, tá bom? Inclusive, essa semana, Ronaldo, eles vão estar tendo a notícia de que a gente participou de um campeonato de literatura, as Olimpíadas de Literatura, e 10 dos alunos que foram ganharam medalhas. Olha. Então foi muito bacana, bênção. É uma escola que está revolucionando mesmo a nossa região. Se você quer ensino de qualidade, vai atrás dessas escolas, vai ser bênção. Obrigado, Renova Kids, Colégio Renova. Acho que bênção, queria morar mais pertinho lá pra Mariana. Tá chegando na hora da Mariana ir pra escola. Tem que vir pra Osasco agora. Vocês vêm pra Osasco, né? E agradecer também, pessoal, aí o Ospod Studio, esse estúdio maravilhoso que você tá sempre aí nos assistindo, né? Muito bem estruturado, bem localizado, com tudo de primeira aí pra você gravar seu projeto. Se você precisar, entra aí no Instagram, Ospod Studio, tá bom? E entre em contato com eles aí que vocês vão ver que é coisa boa. Obrigado. Bom, vamos lá. Bora lá. O Everton, continuando nossa conversa, como que você descobriu o seu chamado para esse ministério? Eu sei, eu te conheço há muitos anos, sei que você tinha um ministério muito focado no louvor, e aí Deus te chamou para isso. Como é que foi? Paz, foi uma experiência assim muito, muito profunda. Eu sempre achei que eu ia ministrar louvor pro resto da vida. Mediante as minhas capacidades, enfim. E eu falei, Senhor, obrigado, né? E aí aconteceu essas questões, né, desses pastores virem para São Paulo. Eu sempre fui amigo e a gente começou a participar. Só que eu nunca achei que eu ia participar diretamente. Sempre indiretamente. Entre eu e você, eu preferia você. Eu tô na negociação, tá tudo bem. Entendeu? Sim. Até que um dia, em 2014, nós entramos dentro de uma casa e nós ficamos ali 40 dias orando 1 hora por dia, que você conhece, que é a casa do Bruno, da Fátima lá. Nós ficamos 40 dias de jejum e oração. A partir do 23º dia, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo, dar dons para as pessoas, e ali a gente ficou maravilhado. E a gente tem prazer de ver Deus operar, essa é a verdade. E num dia, cara, um simples dia, entra uma jovem, ela fica no carro, esposa de um jovem também, ela fica no carro 45 minutos, essa oração, ela tinha duração de 1 hora, ela fica 45 minutos no carro dele, não entra pra dentro. Quando ela entra pra dentro, eu tô na porta, então eu vi que alguém bateu, até achei que era a irmã do Bruno lá, a Carol, e eu vi que era a esposa desse rapaz. Eu abri a porta, ela passou, a gente tava de joelho dobrado, e continuamos a orar. Quando a gente levantou, a Fátima, mãe do Bruno, cara, pensa no abraço de Deus, cara. Você abraça a mulher, ó, vou te falar, experimenta. Vai lá na dona Fátima, se você estiver triste, leva o seu amigo. Manda o endereço. Fala assim, ó, Fátima, me dá um abraço, cara. Você sente Deus no abraço daquela mulher. Aí sim. E quando ela abraçou a Fátima, ela, caiu. Deus me deu um arrebatamento de espírito, cara. Uau. A gente tava buscando muito a Deus naquela época. Eu sentia os meus pés, Juninho, mas eu não sentia o meu corpo. Eu sentia que eu tava no chão. E eu fui na casa dela e eu vi um espírito. Como se já encheu bexiga, vocês já? Vocês já voltaram também? Da mesma forma, a bexiga sem direção. Mas assim, foi questão de segundos. E aí eu voltei e eu percebi que ele me viu. Esse espírito. E ele entrou nela. E nisso, quando ele entrou nela, eu vi ele entrando nela, assim, e ela começou a rastejar, que nem cobra e tal. E aí o Bruno falou, não, Deus tá... Não, antes disso, o Bruno falou, meu Deus tá tratando ela, porque conhecia a mãe que tem, o abraço da mãe também. E aí eu falei, não, vem aqui que o negócio é mais sério do que tu imagina. Mas assim, isso, não, é questão de segundos, não foi 1 minuto, 2 minutos vendo tudo, não, questão de segundos. Sim. E aí a casa do Bruno tem um corredor assim, eu chamei o Bruno e falei, não, eu tive um arrematamento de espírito assim, assado, eu tô extasiado. Depois nós conversa sobre isso. Mas o que tá nela não é de Deus, não. E justamente quando a gente voltou pra cozinha, a gente orava na cozinha da Fátima, tava em julho, naquela época tava frio. E aí ela começou a rastejar ali, foi por 1h20, irmão.
1 hora e Nossa. 20 minutos de manda embora e sai e volta e entra, e manda embora e sai e volta. E aí eu falei, Senhor, será que nós estamos faltando autoridade? A gente está orando errado? Que você começa a questionar, não Deus, mas questionar a mim Sim. mesmo. Não, Deus a gente não tem que questionar nada. Sim. Ele é perfeito. E aí eu lembro que estava em julho, né? Eu estava de calça jeans, meia, chinelo e blusa de touca. Aí outra experiência, eu abri a porta e fui no umbral da porta e o pau comendo lá dentro. Jesus falou, e o Bruno orando e todo mundo orando e aquele demônio não saía. E ele ficando mais bravo ainda. E aí eu coloquei a blusa de touca e fiquei no umbral da porta falando com Deus. Sabe assim, como você sai da terra mesmo? É uma sensação... E eu falei, Senhor, eu não aceito isso aí, não. O Bruno, a Dona Fátima, até sei. O pessoal aqui, a gente tinha um fluxo de 22 a 25 pessoas, mais ou menos. Mas naquele dia tinha 18 dentro da casa. Tinha esses 18 que eram os fiéis, né? Os outros, o resto ficava só picando. Mas esses 18 eram fiéis. E aí, rapaz, eu tava assim, daqui a pouco, abri outra experiência, assim. Mas essa daí foi a carro-chefe da história. Abri um ventilador, coloca um Airbus A320... as 4 turbinas dele, de repente, virada para você, mas de cima para baixo. Nossa. Numa velocidade, assim, estarrecedora. Sobrenatural mesmo. Sobrenatural. Só que assim, eu olhava para você, seu nome? Bruno. Eu olhava para você, Bruno, e eu queria que você visse o que estava acontecendo com a minha blusa. A minha blusa, Juninho, ela vibrava tanto que começou a incomodar o meu ouvido. Sabe aquele zunido, cara? Só que eu olhava pra você tava igual, você tá me olhando, tá tudo normal. Cara, só eu vendo aquilo, cara. E eu falei, não, esse bicho, eu não sei entendimento nenhum, Deus não tinha falado comigo. E eu falei, esse camarada quer entrar em mim. E eu comecei a clamar o sangue de Jesus, não tinha discernimento nenhum. E esse vento foi descendo, mano. Passou por mim, assim, meu corpo inteiro. E bateu no chão, entrou por baixo da minha... entrou por baixo da minha meia, assim, entrou pelas minhas calças, mas arrepiei dos pés à cabeça, mano. Falei, esse desgraçado aí quer entrar dentro de mim, cara. E ele veio passando esse vento, eu com o olho fechado, clamando o sangue de Jesus. Quando passou no meu coração esse vento, eu escutei uma voz dentro de mim, eu senti essa voz. Ao mesmo tempo doce e ao mesmo tempo estrondosa. Disse assim pra mim, assim, ó, capacitação. Meu Deus. Meu irmão, aquele homem que era você, entre eu e você era você, agora eu quero pra Deixa mim. comigo. Deixa comigo. E aí eu tirei a blusa e eu falei pro Bruno, eu tive uma outra experiência aqui que eu fiquei com as pernas mole, mano. O negócio não foi algo natural, foi algo sobrenatural. Que pra mim administrar isso, só que eu entendi que o negócio era entre eu e ele ali. Quando eu virei o meu rosto pra olhar pra a jovem no chão, ela já olhou pra mim com o olho como se ela tivesse visto também o que tava aí. o que estava acontecendo comigo. Porque ela também já tinha me visto na casa dela. Eu falei, Bruno, me dá esse óleo que agora eu vou orar por ela. Depois eu te explico. Quando eu botei a óleo na palma da minha mão, quando eu coloquei a mão na cabeça, fui pra botar a mão na cabeça dela, ele arrastou ela do chão, sem ninguém pôr a mão nela, 1 metro da minha mão. Fez... Mas, assim, aí pra mim já é outra... Então, alguns irmãos da Assembleia já, correu, tinha um povo da Assembleia de Deus lá pra dentro. Outros correram lá pra fora. Eu falei, deixa comigo. Cara, assim, depois desse momento tudo de mais de 1 hora, 5 minutos. Eu lembrava de alguns comandos desse pastor Edinaldo lá do Rio de Janeiro. Quando eu dei a ordem, acabou. Eu falei, não, agora eu preciso estudar. Eu já percebi o negócio. Então ele começou exatamente em 2014 dentro dessa casa. Surreal. Com 2 experiências profundas. Quando eu percebi que a capacitação veio do céu, mesmo negócio de dom que você falou, é chamado, mano, não tem como correr. Aí eu falei, não, agora eu vou abraçar, e fui estudar, fui fazer o que eu tinha que fazer, né? Fui aprender o curso à distância, porque ele mora no Rio, e eu aprendi tudo pelo celular. E o dia a dia foi ensinando, né? Aí não parou, aí a gente conhece a missionária Solange, uma missionária que abriu muitas portas de Osasco pra gente. Cara, tinha dia que eu saí da minha casa às 11 horas da manhã, voltava 1 hora da manhã pra casa. Entrava numa casa e entra em outra, saía de uma casa e entrava em outra, saía de uma casa e ia assim. E gente sendo liberta, Jesus curando, libertando. Eu falei, Jesus, que negócio. Que bênção. Eu não parei mais, Juninho. Foi realmente o dia que marcou foi esse, né? Foi um dia de início do ministério. Que... Aí não parei Forte. mais. Aí eu percebi que realmente ali tinha algo diferente. Tinha uma convocação, né, de Deus. Mas depois disso ainda sentia, porque assim, eu vou falar da minha experiência. Sim. Eu já vi algumas manifestações. Nunca aconteceu de eu ter que expulsar. Bater de frente. Bater de frente. Quando eu era muito pequeno ainda tinha muito mais. Então na minha igreja eu já vi uma moça, até contei já pra você essa história, né? Uma moça
muito baixinha. Erguer 2 bancos de madeira, daquele de igreja mesmo, com as 2 mãos. E eu, assustado, a criança, eu Claro. escondia, eu não sabia nem que era mulher. Eu me escondi debaixo de uma saia de uma mulher, não sabia nem quem era. Com medo. Mas assim, a gente vai crescendo, Claro. vai entendendo, né, que a autoridade do nome de Jesus tem poder pra expulsar. Mas sempre gera aquele medo. E se não acontecer com você, depois disso, dessa experiência, ainda tinha esse medo? E se não acontecer? Então, Bruno, aqui assim, para você administrar algumas coisas que são das coisas que você tem habilidades naturais, é fácil. Agora você lidar com uma coisa que acabou de chegar para você. Você imagina esse período, pelo menos de 6 meses, que eu tive para administrar tudo isso e crendo na palavra de Deus. Aí eu estabeleci meu ministério em Lucas 10:19. Não tem como correr. Eu falei, não, eu preciso viver isso aqui agora na prática. Sim. Então é uma questão de fé. Tá? Então, assim, não, o inimigo ele vai fazer de tudo. Às vezes já teve situações de eu chegar depois de todo um salseiro, uma bagunça. O inimigo falou, já envergonhei todo mundo aqui. Então, essa postura de autoridade, você precisa exercer. Então, assim, é meio que eu não tive nem tempo para pensar do jeito que você falou. Que a obra foi tão evolutiva, foi crescendo, mas ao mesmo tempo dentro de mim gerava assim, poxa, cara, o que tá acontecendo? Mas eu tenho que... Porque as almas estavam chegando Não e posso parar. não podia parar. Porque eu percebi que algo veio sobrenatural mesmo. Sim. E assim, isso é para a glória de Deus. A Bíblia diz que se façamos alguma coisa, façamos para a glória de Deus. Eu não tenho honra nenhuma com isso. E eu tenho prazer de fazer e de ensinar para todo mundo sem guardar nada para mim. Porque não é meu. Sim. Bobo é o homem que acha que guarda alguma coisa de si para si, das coisas de Deus. Que não vai ser. Você pode estudar, isso é bom, é válido. Mas, cara, quando se trata do mundo espiritual, isso aí é complicado. Tem que viver na prática. Então não tive quase nem tempo para pensar dessa forma, porque as coisas começaram a acontecer e eu tava vendo isso na prática. Tava ativo sempre, ativo então não sempre. tinha o que pensar, não vai acontecer. Deus tá Isso comigo e ia pra foram anos, pra assim, cima. anos e anos. E não parou, né? Essa brincadeira já tem 11 anos. Debaixo de muita temor, né? Debaixo de muito medo mesmo, sabe? De fazer algo do meu coração. Porque, querendo ou não, porque assim, cantar é fácil, mano. Como pra pregar pra um pregador é bom pregar. Porque é fácil, ele estudou pra isso. Ele tem um dom de pregar. Mas o duro é quando gera o temor de Deus. E você tem medo de fazer. Eu tenho medo. Sim. E assim, porque é o temor que eu tenho em Cristo, da palavra. É algo de sério, Deus, né? É algo muito sério. Então, assim, a pessoa acha que a gente brinca, sabe? Mas não, cara. Se eu não tiver em constante oração, vigilância, eu sei que eu sou um alvo muito fácil. Entendeu? E você sente que já teve perseguição demoníaca Sobre a minha vida? sobre a sua vida? Constantemente. Assim, vai por várias vezes, até depois a gente começou, eu e o Bruno junto, né? A gente começou o Bruno e ele falava assim pra gente, um dia eu vou separar vocês. Porque assim, ele tenta lutar contra a nossa vida, então, contra a saúde. Ataque diretamente não, mas indiretamente, vários. Sim. Entendeu? Porque assim, se eu também levar isso no meu coração dizendo que eu sou um alvo fácil, que eu vou fazer um trabalho de libertação e vou pegar as minhas armas, por exemplo, físicas ou espirituais, vou ficar atrás da porta esperando ele chegar. Aí ele vai mexer com o seu emocional. Uma Sim, hora ele você vai não vive, né? você. É. Não, eu preciso crer na palavra de Deus. Sim. Nem o mal chegará até você. Você precisa crer nessa palavra. Entendeu? Então, o meu ministério ele se resume na base da fé. Eu acredito. A minha casa, nem eu e nem minha família, até hoje. Indiretamente sim, mas diretamente não. Até porque, né, Ayrton, assim como você fala que a capacitação vem de Deus pra você, não é você que faz nada, da mesma forma, as suas fraquezas e vulnerabilidades também tem um Deus que te guarda, Sim, né? com certeza. Da mesma forma, Então, né? se eu não crer nisso, no cuidado de Deus, Bruno, o que vai ser de mim? Se eu fazer alguma coisa pensando que eu vou tomar um contragolpe que eu não vou ter estrutura, porque eu não tenho estrutura. A gente não tem estrutura para lidar com um adversário. Não tem, a não ser que for pelo poder de Deus. Aí Pelo não. poder de Deus. E como que você, atuando nesse ministério, como que você se prepara espiritualmente, assim, com certeza, né? A Bíblia já fala, jejum, oração e tal, mas Sim. é isso? Ou você tem algumas coisas a mais que você precisa sempre estar ligado? Não tem uma regra, tá, Juninho e Bruno? Não tem uma regra para mim. Eu sou obediente à palavra. Porque assim, tem muita gente que mistifica muito.
Há muitas perguntas que chegam para mim após um trabalho de libertação que a gente executa na igreja. As pessoas perguntam assim, poxa, você deve jejuar 30 horas por mês. Deve fazer, cara, você não deve nem pensar, você vive com a vida 24 horas de joelho, não. Eu tenho meus devocionais, a minha vida com Deus, isso não fere, tá? Tipo assim, isso é um particular que cada um tem, eu acho, com Deus. Sim. E não fere, eu não tenho nada a mais. Eu simplesmente vivo o que a Bíblia nos ensina. Claro que assim, quando eu tinha que viajar, às vezes já cheguei a ficar 12 dias no Mato Grosso do Sul. Então assim, antes disso eu me preparo, eu tiro aí 45 dias, 50 dias antes da viagem e faço um propósito de jejum mais profundo, porque eu não sei o que eu vou encontrar lá. Então, mas essa vida Pra ter essa sensibilidade de espírito. de constância, ela já é diária, não é uma coisa que... Então é obediência à palavra, mais nada. Eu sempre falo, não existe coisas místicas. Tem muita gente que mistifica muitas coisas. Ai, mas pra mim subir um monte, eu tenho que fazer não sei o quê. Ah, não sei o quê, pra orar na casa de fulano de tal, eu vou separar 2 dias de oração. Não, fica 2 dias. Isso aqui o diabo pode matar a pessoa lá, fica esperando. Sim. Entendeu? Então assim, a gente não tem essa regra. A gente tem uma regra chamada obediência. Eu sempre falo que o segredo do evangelho é obediência e vigilância. Porque se você não for obediente, você pode... Eu sempre falo assim, eu não sou nada contra estudo, e tem que estudar mesmo, tem que fazer teologia mesmo, só que desde quando você não perde a graça. Senão você fica mecânico. Esfria, né? Esfria. E quando você vai, por exemplo, pra uma das viagens, como você falou, ou chega num ambiente de um lar, às vezes, não cristão, ou até... A situação ali do lar é cristão, mas você tem alguns trejeitos, algumas coisas que você percebe Com certeza. que tá alguma coisa diferente, Com certeza. a pessoa demonstra alguma coisa. Automaticamente, no olhar, na postura, nas atitudes, os comportamentos, por exemplo. Eu já cheguei em uma casa, no Mato Grosso do Sul, uma casa muito humilde. E o olhar da pessoa, ela olhou pra mim e já, tipo, fez cara feia, assim. Tipo, uma cara feia, mas quando eu falo cara feia, de fala... Não é carinha, não gostei. Tipo, não é a minha assim, né? E automaticamente eu percebi essa cara feia e tal, mas aí eu percebi que daqui a pouco tudo que ela pegava caía. O copo caía no chão. Tipo, ela ia fazer, tropeçava. Entendi. Então são Parece que tá nervoso, né? alguns detalhezinhos que a gente vai pegando. Claro, ao longo são 11 anos, né? Então você chega nos lugares, você percebe. O ambiente já não é mais o mesmo. Eu sempre falo o seguinte, uma oração particular que eu quero abrir com vocês. Eu falo, Senhor, me deixa visível aonde eu estiver. No mundo espiritual. Porque o ambiente, uma vez eu fiz uma oração até numa igreja que eu estive para ministrar o louvor. Porque é uma porta abrindo outra, né? Uhum. E aí eu não tinha o hábito de falar assim, pastor, posso orar algumas pessoas no final do culto? E Deus me cobrou muito isso. Porque além do Ministério da Libertação, também tem o Levítico, né, de adoração e tal. E eu percebia que no meio do culto eu começava a ver algumas manifestações, algumas coisas que estavam fora da palavra. E eu ia embora. Cara, o Espírito Santo começou a me cobrar. Cara, eu te chamei pra uma coisa, tu tá querendo correr? Não, eu chamava, pastor, posso orar? Quando eu chamava pra orar, era batata. Por quê? As manifestações que estão fora dos padrões cristãos. E aí, quando a gente chamava pra orar, irmão, era batata. Então, a gente automaticamente, ao longo desses 11 anos, você vai ficando maduro, né? Você vai ficando mais inteligente. Ao longo dos anos, você vai percebendo que as coisas são nos mínimos detalhes. Entendeu? Às vezes o Bruno até brinca comigo. Isso é terrível, cara. Coisa que eu não consigo enxergar se tá vendo. Por quê? Porque a vida... A sensibilidade, né? Ô, Everton, o Bruno perguntou de pessoas, mas uma curiosidade também que eu acho que muita gente tem. E coisas, né? Às vezes, sei lá, alguém tem alguma coisa, algum objeto na casa da pessoa. Isso pode acontecer também? Sim, pode, demais. Geralmente assim, é o que eu falei das crenças, né? A família, ela vem... às vezes crendo em algumas religiões, que a gente não pode falar nomes, né? Mas... E aí quando você entra na casa, a primeira coisa que eu vou fazer é esse pente fino. Não observando o que a pessoa tem em si na casa, mas é alguma coisa que eleva... Chama atenção, né? Chama atenção, né? Geralmente acontece muito também. Às vezes é um vaso de planta que tá lá fora. Entendeu? E Deus vai incomodando. Uma planta aí que fala comigo, ninguém pode. Aí tá lá fora. Por que tá essa planta lá? Aí eu quero saber, porque fulano de tal trouxe, que foi lá não sei na onde, lá, e veio pra cá e falou que isso aqui protege a minha casa. Entendeu? Então são detalhezinhos que a gente não passa desapercebido, você pode ter certeza. Uau. Essa aí
Eu já tive uma experiência quando eu era mais novo de... Eu ficava... Quando os meus pais, por exemplo, minha mãe ia pro culto de manhã, meu pai tava trabalhando, chegava em casa, eu sentia essa opressão que você falou. Né? E estranho que eu falava, cara, eu sou de um lar cristão. Eu sou cristão, era uma criança, mas eu era cristão, acreditava em Deus. Aceitei Jesus com 5 anos e sempre criei que Jesus era meu salvador. Mas eu sentia essa opressão. E a gente chamou a irmãzinha do coque lá em casa, né? Geralmente ela tava lá. E ela falou, eu senti de orar. E orou. E ela falou justamente isso, eu vejo um objeto, uma tartaruga de brinquedo. E eu, cara, tartaruga de brinquedo? Eu não tenho tartaruga de brinquedo, né? Aí eu lembrei, eu falei, cara, eu tenho uma tartaruga ninja, eu amava. Era o Donatello. O Donatello. Aí eu cheguei e falei assim, não, beleza, eu tenho um tartaruga ninja, mas faz muito tempo que eu não vejo, eu não sei onde ele tá. E aí minha mãe, não, vamos achar e tal. Enfim, achamos, tava atrás do meu guarda-roupa, não sei como foi parar lá. Jogamos fora, enfim, a irmã orou, jogou fora. E acho que ela nem falou pra jogar fora, ela só orou mesmo. Sim. Mas minha mãe jogou fora pra garantir, pra manter longe. Deixa fora, né? E depois desse dia eu nunca mais tive essa opressão. Eu senti uma tristeza dentro da minha casa, uma vontade de chorar, sabe? Eu ligava pro meu pai, pai, volta pra casa e tal. E depois desse dia, não. Então eu tive essa experiência na minha vida, né? Só que eu nunca entendi, cara, por quê? Num lar cristão... mas é aí que eles atuam. Um exemplo, eu particularmente pego vários casos, assim. Vários casos. Um exemplo, um tempo atrás, fui com o meu pastor em São José dos Campos. E aí nós fomos orar por uma mulher que tinha acabado de ser diagnosticada com câncer no seio. Acabado de ser. O lar totalmente. As irmãs do coque. Escute isso. As irmãs do coque, cara. E quando eu chego dentro da casa, a primeira coisa, eu não sabia que era ela. Quando eu olhei pra ela, já sabia. Eu não sabia quando eu olhei num todo, mas o meu olhar foi clínico, sabe? E aí, quando eu passou, a gente começou a conversar, porque ela não tinha tirado o cabelo ainda, tinha acabado de ser recente o cuidado, né? Assim, Um processo. O processo. E aí, falou, vamos lá no quarto e tal. Aí o marido dela queria conversar com a gente mais separado. Aí foi eu, ela, o marido dela, o meu pastor. E a gente sentou pra conversar. Ela falou, minha família tá ficando muito triste também e tal. E começou a conversar. E aí eu falei, mas esse diagnóstico veio com ela? Fala, tem uns 20 dias, mais ou menos. Começamos a conversar, eu descobri que lá atrás ela tinha uma mágoa da tia. Como que tem a ver a enfermidade dela com a mágoa? Eu não posso fazer afirmação. E aí eu falei, mas e essa questão? Ela falou, irmão, eu tô na igreja, mas toda vez que eu vejo ela, eu sinto tipo aquele ódio, sabe? Aquela raiva. Gosto muito da pessoa dela. Aí nós fomos uma oração, eu entendi, fui pra Bíblia, mostrei pra ela na Bíblia que ela não poderia guardar esses sentimentos dentro do coração dela, que ali seria pra ela um ruim, e que o adversário podia estar se alimentando desse sentimento dentro dela. E ela entendeu, liberou perdão. Na mesma hora ela chorou muito, porque esse é um dos aspectos, tá? Da cura interior. E aí ela chorou muito, se arrependeu. E aí eu comecei a minha oração. Menos de 5 minutos. O inimigo disse pra mim assim, gritou assim, o que você veio fazer aqui? Eu ia matar ela com esse câncer. Falei, se Jesus deixar, eu não fui falar pra ele. Eu não perguntei nada pra ele, foi ele que falou pra mim. Você entendeu? Então são casos e casos. Tô falando de uma experiência que a gente vive todo dia, praticamente. Ele falou, vou matar ela. Eu falei, se Jesus deixar. Por onde você entrou? Ele falou, por essa mágoa. Entendeu? Então assim, então fomos de crente. Aí nós fizemos o trabalho, Jesus operou o seu poder lá. 30 dias depois ela foi fazer o exame, não tinha mais nada, e tá curada. Glória a Deus. Glória a Deus. Entendeu? Então assim, às vezes é detalhezinho, às vezes que você nem plantou, mas às vezes foi seu pai ou sua mãe, entendeu? Que plantou lá atrás, você nem sabe, a gente tá sofrendo retaliação até hoje sem saber. Entendeu? Então a gente tem que estar, é um pente fino mesmo, entendeu? Sim. Pente fino. Então, muitas vezes as enfermidades físicas estão associadas também com... Também, muitas coisas. Não sempre, né? Assim, é o que eu falei aqui no começo, e volto a falar sempre, a gente não pode demonizar tudo. E também não pode espiritualizar tudo. A gente só vai saber através da oração. Entendeu? Claro que assim, pode estar a associação, às vezes pode ser o próprio Deus, às vezes provando a pessoa. Deus tem prazer na enfermidade? Não, às vezes Deus, entendeu?
Então são coisas e coisas, são situações e situações que a gente vai mediante ao discernimento espiritual, que é Sim. um fator muito importante. Eu vou falar, eu ensino sobre isso lá. Não adianta, quando a pessoa aceita Jesus, ela não pode ter esse senso, dizer o seguinte, ó, não, eu acho que é de Deus. Esse eu acho já é um ponto de interrogação para mim. A pessoa só vai entender o evangelho um pouco mais para frente no ato de uma conversão, quando ela entender que o evangelho é sim, sim, não, não. Uhum. Não tem meio termo. Você não vê um ponto de interrogação entre o sim e entre o não. É sim, sim, não, não. Deus não deixa ninguém enganado e nem confundido. Deus avisa aos seus servos antes de acontecer qualquer tipo de coisa. Entendeu? Então, assim, eu acho que não é de Deus, sem discernimento, irmão, é o seu coração falando. É a sua personalidade entrando. A partir do momento que você faz uma afirmação, você está declarando, e às vezes pessoas que estão abaixo de você, elas vão crer igual você. Entendeu? Então, o que eu ensino? Vai orar. Outra coisa, discernimento é um dom e precisa ser buscado. Não é tão simples. Aceitei Jesus, recebi o dom de discernimento. Juninho, não acho que não é de Deus, não. Ô, Bruno, não achei que... Não. Você só vai saber se é de Deus ou não se você tiver discernimento. Sim. Isso é um dom e precisa ser buscado. Precisa ser ensinado na igreja. Não é sexto sentido, né? Que as pessoas Ser sentido eu é tenho uma fácil, né? sensibilidade Não pra gostei saber. daquele irmão, não é de Deus, né? E a personalidade dela como pessoa, Sim. entendeu? Pode ser assim, né? Tem gente que mistura isso, né? Não pode. Então não é qualquer pessoa, Everton. Sou um cristão sincero e tal, já tenho autoridade pra lidar com situações assim, com a pessoa manifesta. Ou você acha que não? Que não, qualquer um na autoridade de Jesus consegue. Não, O que assim, você acha? Não é nem... É o que a Bíblia nos ensina. É você em retidão, em obediência à palavra de Deus. Por que vai mudar entre eu e você? Nada. Uhum. Porque a autoridade primeiro não é nossa. É do nome de Jesus. Se a sua vida estiver em retidão com a palavra de Deus, claro, em conformidade, né? E se você falar sai em nome de Jesus, vai ter que sair. Talvez você não execute um trabalho tão profundo que eu faço, porque isso é questão de ministério. Mas o nome de Jesus, ele expulsa em qualquer situação, mediante a pessoa esteja, claro, diante de uma retidão bíblica, senão... E para quem tá assistindo e pensa assim, tá, eu tô nessa situação, eu vejo uma pessoa possessa, enfim, eu quero atuar como a palavra diz, expulsando demônios. Sim. O que eu devo fazer? Primeira coisa é falar com o seu pastor. Eu acho que a indicação que eu falo é o seguinte, é falar com o seu pastor e ver se você realmente é apto. Porque tem gente que às vezes tem um chamado mesmo de trabalhar com libertação. E outros não. Eu só não quero que as pessoas entendam o seguinte, que precisa ser só quem trabalha com libertação que pode expulsar demônios. Sim. Não. Você crendo na palavra de Deus, é o que eu falei pro Ronaldo. Tendo uma retidão bíblica, diante que sua vida esteja certinha, você pode pôr a mão e vai embora. Entendeu? Então, antigamente, eu tinha medo. Não, eu tinha que chamar o pastor. Cara, os lugares onde eu tive situações, às vezes na rua, que não tinha pastor do meu lado. E eu tinha que expulsar, irmão. Eu tinha que fazer. Sim. Eu fiz trabalho de libertação como eu atuo no meio da rua, irmão. E aí, você vai fazer o quê? Não vou chamar o pastor, vou ligar pro pastor, às vezes o pastor tá viajando e agora. Entendeu? Então, assim, não tem esse... Desde quando a pessoa quer atuar na libertação e se sente, conversa com o seu pastor, pede orientação, nunca saia tomando decisões precipitadas, a não ser que não tem tu, né? Vai tu mesmo, né? Não tem como, mediante uma situação ali, você é cristão, Põe a mão, fala no nome de Jesus e acabou. Não tem o que fazer. E quando é o contrário, Everton? A pessoa que tá assistindo a gente e às vezes tá se sentindo oprimida, ela tá percebendo que coisas estão diferentes, algo tá acontecendo com ela. O que você pode aconselhar pra ela nesse momento? Ou que tá triste, angustiado, ou tem mágoa, enfim. Muitas vezes seja. ora e não sente, né? Tá ali naquela situação. É que, na verdade, assim, o que eu Pesada. posso dizer pra uma pessoa dessa? Ela precisa primeiro reconhecer quem é ela na pessoa de Jesus Cristo, né? E também na igreja, provavelmente que a pessoa sirva, deve ter áreas de pessoas que trabalham com libertação. E abrir o coração. Sabe o que tem matado as pessoas hoje em dia? É o orgulho. Eu tô com problema, mas não quero falar pra você. Então, pra quebrar o orgulho. Quebra o orgulho, É muito Seja importante. humilde. Chega assim, ô Ronaldo, tô precisando de ajuda. Ô Bruno, me ajuda, cara. Tô precisando. Às vezes eu não consigo perdoar uma situação que meu tio, meu primo, sei lá, fez pra mim. Me ajuda, preciso de ajuda. Então, o que eu aconselho é ser humilde. É reconhecer. Porque eu sempre falo assim, Jesus em seus passos faria o quê? Jesus resguardava os problemas ou ele... Entendeu? Jesus em meus passos, com certeza, ele ia falar, Bruno, preciso de ajuda, cara. Ô, Ronaldo, me ajuda aí, cara. Sozinho eu não vou conseguir andar, não.
E tem muita gente assim dentro da igreja que não consegue se abrir, consegue falar. Às vezes eu falo sempre que é um ministério isso. A igreja, ela precisa estar pronta, tá? Para todos os ambientes. Uhum. Preciso, quando eu faço o trabalho como eu faço, a primeira coisa que eu faço, eu preciso de ministério de visitas. Uhum. Ministério de pessoas que também atuam com libertação, mas também ama. Uhum. Porque tem pessoas que não amam, irmão. Tá dentro da igreja, mas ele quer que você nem volte mais. Sim. Isso não é amor. Entendeu? Desculpa. Isso não é amor. Então, assim, esse ministério, ele precisa estar caminhando junto comigo. Entendeu? Então, assim, eu faço trabalho aqui na sua igreja e eu vou embora. Precisa ter alguém que vai lá visitar. Às vezes a pessoa abriu o coração pro Ronaldo, mas não abriu pra você. E aí você tem que também ter essa parcialidade com a igreja, principalmente com o seu pastor, dizendo o seguinte, ó, toda vez que vem um caso, às vezes que é coisas ocultas, que estavam erradas, eu tenho sempre a liberdade junto com o pastor. Falar, não, tem coisas aqui que eu não vou deixar de prestar contas. Então você vem pra mim e conta um pecado, um exemplo. Aí o Ronaldo é seu pastor. E eu tô aqui mediante ao que ele me autorizou. Eu não posso sair daqui com esse pecado seu e ir pra minha casa. Uhum. Eu tenho que falar pra ele, eu vou deixar você consciente. Não é expor. Não, expor é outra coisa, né? Tem nada a ver com exposição, porque tem gente que confunde. Sim. Uhum. E não pode confundir. Começa a usar até o caso do cara de Aí exemplo. usa isso pra ser você, o Bruno, o Stay, pra me sair da igreja. É. Tem gente que é desse jeito. Sim. E não pode expor. É um caso aqui particular hoje, o Ronaldo, é o seguinte, o membro tá assim, assim, assado. Como é que a gente faz pra ajudar? Sim. Então a gente tem que pensar e colocar no coração dessa pessoa que ela vai ser ajudada. E como que a igreja, a local, pode acolher esse tipo de... essas pessoas, sabe? Depois, vamos supor, você passou essa visão de alguns membros ou algum membro que tá com essa dificuldade, que tem... ou uma pessoa recorrente que tá ali sempre sendo endemoniada. Como que a igreja tem que atuar nessa visão? É capacitar os membros, tratar individualmente, aconselhamento? Qual que é a melhor forma? Assim, eu sempre falo o seguinte, a igreja ela precisa ter ambientes e formas de se trabalhar com liberdade em Cristo, não pessoal. Quando eu trago para mim a liberdade, às vezes eu posso achar que posso fazer o que eu quero, e na verdade não. Então a igreja precisa trabalhar com ministérios. Ou seja, já que a igreja está passando por um processo desse, às vezes não tem estrutura, mas vamos criar ministério de cuidado. Tem gente dentro da igreja que gosta de cuidar de pessoas, mas está sentada no banco precisando de uma oportunidade. Tem gente lá na igreja que às vezes está precisando ser chamada para atuar no ministério de visita, de ir lá na casa, de se fazer com que a pessoa se sinta acolhida. Já vi um caso de uma situação, de uma exposição de um pecado numa igreja, lá em Itapevi, onde eu fui há alguns anos atrás, muitos anos sem atuar nesse Ministério da Libertação, a menina caiu endemoniada no meio do culto, e ninguém deu um abraço nela. Ela saiu lá da frente e foi embora. Se foram atrás dela depois, eu não sei. Mas a gente faz o trabalho, a primeira coisa que eu falo é de conscientização. O que é precisa fazer? A gente precisa amar essas pessoas. Primeiro que o diabo trabalha na primeira pessoa do singular. Então ele vai atuar como se fosse você atuando. Porque ele não é bobo, ele não quer perder você. Entendeu? Então, assim, o que a igreja precisa fazer? Ela precisa amar. Em primeiro lugar. Amor a alma, irmão, ninguém segura. Você vai atrás, você dá alimento. Se precisar cuidar, você cuida de novo, trata de novo. A ferida abriu, você vai lá, trata de novo. Você tá entendendo? Então, isso é o amor. E isso precisa estar injetado dentro de nós. Sim. Mas assim, pra transbordar, sabe? Sim. Pra transbordar. Eu sempre falo o seguinte, isso aqui... E outra coisa, quebrar o orgulho. Porque tem muita gente que condena essas pessoas. E Exato. eu ensino a amar. Exato. Porque elas estavam debaixo de influência, vivendo debaixo de influência. Precisa amar ela. E como eu faço isso? Se eu tenho uma igreja que só olha para o seu próprio umbigo. Então nós precisamos criar ministérios na igreja. Criar esse cuidado. Após libertação, para mim, é muito mais importante do que a libertação. Porque ali eu sei que Jesus vai curar, Juninho. E Bruno, Jesus vai curar, vai libertar, porque o nome dele tem um poder para isso. E o pós-libertação? Quem é que vai na casa dessa pessoa? Quem é que vai cuidar dessas almas? É esse ministério que precisa ser gerado com pressão, com muita força, sabe? Ter força mesmo. Então, assim, eu sempre falo o seguinte, isso aqui, onde eu vou,
Eu prefiro cair endemoniado aqui e ser liberto. E não ter orgulho, nem problema nenhum com isso. Do que ir convencido pro inferno. Porque tá cheio de crente convencido dentro da igreja achando que tá convertido e não tá. Sim. É porque Continua defendendo seus valores. essa pergunta da igreja é muito importante, porque quando eu olho para a igreja, não a igreja geral, mas em algumas igrejas específicas, parece que ela tá mais preocupada com o demônio que tá atuante na mulher ou no homem do que na pessoa que está endemoniada, né? A gente vê o interesse, nossa, a gente nunca mais viu possessão aqui na igreja, a gente tem que expulsar e tal. Beleza, mas cadê o amor a essas pessoas, né? Não, a gente tem que lutar por libertação para que essa pessoa, o indivíduo, pessoa que estava endemoniada, tenha uma cura completa, plena. E aí parece que muitas vezes o interesse tá nisso, né? Ah, não. Mais no demônio do que na alma, isso. né? E aí a gente para pra pensar e fala, nossa, mas cadê o cuidado? Cadê o amor? Com a alma em específico. A gente tá interessado no show de, nossa, na minha igreja foi uma bênção hoje, uma pessoa caiu endemoniada e o demônio saiu fora, não sei o quê. Tá, mas você cuidou da pessoa? Você foi lá falar com a pessoa? Esse cuidado que eu acho que é um recado que a gente tem que falar pras igrejas. O maior exemplo que tem é o próprio Jesus. Jesus sai de uma cidade totalmente cansado e atravessa o mar para ir lá em Decápolis por causa de um camarada. Aquele dia, um exemplo, eu fico pensando, Jesus poderia falar assim, hoje eu tô cansado e não vou lá. Talvez seria louvável, porque o camarada deve ter trabalhado pra caramba durante o dia. Mas ele vai lá e ele expõe a sua autoridade, o demônio já chega falando, o que você vai fazer aqui? Né? Tipo, já tá, né? Já chega expondo, né? E aí Jesus faz o que tem que fazer, e aquele camarada ali, já curado, já liberto, ele sai pra pregar pra Decápolis. Ou seja, são 10 cidades. Olha a importância, né? Missionária. O camarada sai dali para o zero da sociedade, que ninguém dava nada, para virar missionário, para pregar para 10 cidades chamadas Decápolis. Aí eu te pergunto, vale a pena? Se esse exemplo aqui não for maior para nós como igreja, o que vai ser? Sim. Que para Jesus não tinha tempo, não tinha hora, o camarada trabalhou, são 3 anos e meio de muito trabalho. A Bíblia diz que não caberia em livros o que ele fez. Que ele operou de milagre. E se nós estamos falando aqui, que eu acabei de falar, são só 73 ao longo, só no Novo Testamento. Vai dizer do nome demônio. Você imagina o que foi citado em alguns exemplos que dá aqui na Bíblia? Eu tenho certeza que é o resumo do resumo. A gente não consegue mensurar, entendeu? Mas tudo isso por causa do quê? De uma palavra chamada amor. Amor. Se o evangelho ele se resume nisso. Sim. Entendeu? Se a gente não tiver amor por essas almas, o que eu falei de novo, vou repetir. Eu prefiro cair endemoniado aqui hoje e ser liberto do que ir convencido pro inferno. Sim. E tá cheio de gente assim lá, com orgulho, com ego, não, nem manifesta, não. Eu já orei dirigente ciclo de oração, já orei pastor missionário, já orei tudo que você imagina, até apóstolo já caiu endemoniado. Por quê? Orgulho. Aí eu falo assim, poxa, isso aqui é pra glória de Deus, irmão. Tem honra nenhuma com isso, você quer saber? Depois eu vou tratar no amor. Porque a gente conhece a Bíblia um pouquinho. Então a gente vai dentro da Bíblia, falando, não pode, o caminho tem que ser isso aqui. Então eu indico para as igrejas, crie ministérios de amor, de cura, de pessoas que têm esse chamado para ir visitar, de pegar pelo menos o telefone uma vez por dia para essa pessoa que saiu da igreja às vezes envergonhada, porque querendo ou não cria uma situação, liga para ela se sentir amada. Sabe, às vezes tem pessoas que saem, né, que manifestam na igreja e nenhuma ligação recebem. Verdade. Às vezes passa a semana inteira, às vezes não quer nem ir no culto, porque a fulana de tal percebeu que ela não foi no culto, foi lá na casa dela, foi lá, mas ficou meio assim, não recebeu um abraço. Então precisa se cuidar dessas pessoas. Aí às vezes, aí você falou de uma coisa muito interessante que me fez pensar outra. Fala assim, poxa, eu não tô vendo mais manifestação da igreja. Às vezes o inimigo tá sentado do seu lado, assistindo o culto e indo embora. Sim. Por quê? Porque falta oração, irmão. Verdade. Eu fui criado numa família que 94% da família é crente. E com meus 6, 7 anos, eu fui discipulado a minha família foi discipulada por um pastor, que hoje já descansa no Senhor, que a igreja orava demais, irmão. Demônio não entrava não, Janinho. Na igreja. Se passasse da porta pra dentro, era questão de segundos para ser manifestado. Sim. Porque não ia ficar. Por quê? A oração era demais, irmão. Era um comprometimento diferente de hoje que a gente tá vendo. A gente tá vendo mais um oba-oba, um clube, do que uma igreja.
Sim. Não vou generalizar. Não tô E generalizando. até também tem uma coisa que é muito boa na igreja, que é a palavra, né? Sim. A palavra firmada em Ela é que Cristo liberta. ela é a que Ela que liberta. transforma. Mas muitas vezes alguns pastores se preocupam tanto com a performance da palavra que esquece disso, né? Sim. O poder que tem a palavra. Não, eu vou preparar um texto aqui. Aí a gente que fez teologia a gente fazia as aulas e ficava lá, perícope. Aí você trabalha perícope, vê uns textos pra trás, vê os textos pra frente. Cara, isso tudo é muito importante, né? Faz com que o texto realmente, abra ali. Só que você não pode esquecer da parte espiritual que tem no culto. É Ficar isso. sensível, né? Se você Ficar perder sensível. a essência, já foi, né? E ali, muitas vezes, o cara tá querendo que alguém fale com ele, ore por ele, foi pra... Tá desesperado, né? Desesperado, mas ninguém sugeriu uma oração. E você tá no lugar que deveria ser o local, né? De oração. Então, isso, mediante tudo isso, é esse zelo, esse cuidado com as almas. Não tratar almas como se fosse mais uma. Sim. Ela tem... A Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas. E ter esse zelo, esse cuidado por uma alma, que se Jesus voltar ali, você pode não ser salvo, porque não cuidou de uma alma. Uhum. Você entende? Então, o evangelho, ele é todo sério, né? Não é metade, né? Metade é sério, metade não. É todo sério. Quando a gente veste essa camisa do evangelho, você vai resumir que é o amor. É isso. Também se resume nisso, né? Ô Everton, Diga. a gente tá indo pro final, Amém. passa rápido, né? E recentemente você começou a ministrar um treinamento, né? Sim. Sobre isso. Acho que é legal você falar também. É, a Até gente- pro pessoal a gente- que quiser procurar. A gente tem um curso de libertação que eu falo que é o manual prático da libertação. Você vai ler o material que a gente tem, vocês já executam na mesma hora, sabe? Não tem muito blá blá blá, né? Pra ser prático mesmo, né? É muito prático. A gente esteve no Rio de Janeiro agora ensinando alguns pastores e obreiros, rapaz. Que coisa linda, assim, que Deus fez. Então a gente tem ensinado, né? A pastores, a liderança. É um trabalho mais voltado para obreiros, não é para a igreja no modo geral. Sim, é mais É mais específico. específico para obreiros, né? Uhum. Que quiserem aprender com a gente. É um trabalho... Eu geralmente sempre faço cultos antes, né, de libertação, para eles entenderem o chamado, o ministério, porque senão, para não chocar, né, depois tem uma conversa muito séria com o pastor, depois a gente abre para os obreiros. Tem ensinados, a gente já perdeu as contas aí. Geralmente não faço sozinho, né? Essa foi uma exceção, né? Rapaz, eu fiz, no carnaval a gente teve 6 cultos lá. Eu só participei do último. Eu começava a orar o povo 9 horas da manhã e ia parar, tipo, 2 horas da manhã. Você tem noção do que é isso? Eu ia almoçar fora de hora e jantar fora de hora. Uhum. Porque não tinha tempo nem pra mim, assim. Geralmente eu faço em 2, geralmente é o Bruno, esse meu amigo que vai comigo. Porque pra não pesar, sobrecarregar, e eu fiquei totalmente sobrecarregado. Porque também, essas pessoas que fazem o curso, eu passo todas elas na oração. E o pastor lá, ele abriu pra igreja. Então o curso foi feito só pra igreja, só pra liderança da igreja, em lugar separado. Depois eu passei também o povo que tava da igreja em oração, cara, muitos milagres, muitos sinais assim, Uau. profundos que Deus fez. Então a gente tem, pela misericórdia, já tem uns mais de 2 anos, tá, que a gente faz essa aplicação. Totalmente. E quem quiser achar vocês, como é que faz pra vocês? Então, geralmente assim, eu não tenho uma página específica para esse ministério, porque as pessoas mais me conhecem na questão do louvor, né? Sim. Então, a gente não até é interessante, até eu falei pro Bruno que, na verdade, o meu sonho é escrever um livro, né? Pautado mesmo mediante a isso, o Manual Prático da Libertação, Legal. para explanar melhor assuntos, né? Para as pessoas conhecerem mais a gente também. Então, não tenho exatamente uma página específica só para esse ministério, porque também é do dia a dia, né? Também tem esse hábito também de ficar em rede social. Eu sou uma pessoa bem Reservado. essa questão. Mas aí quem quiser trabalhar ou entender mais do curso, contata a gente aqui, né? A gente Isso. passa o contato. A gente pode deixar, se o Everton passar na descrição do vídeo, eu um pode contato, colocar meu nome lá, sua meu página, contato, isso. a Tem página minha- do Ministério, o Ministério toma o seu lugar, Isso. né? E tem o meu pessoal que é Everton_Silva, Everton_Silva, adorador. Show de bola. Show de bola. A gente faz uma pergunta, Diga. ao Everton, para todos os convidados que vêm aqui Sim. para encerrar o Se eu programa. souber responder, Vai saber, Vai. sim. A gente pergunta assim, se você pudesse resumir a Bíblia em uma frase, como que você resumiria? em uma frase. Uma Amor, frase. cara. É uma palavra, hein? Mas nem frase. Já resume, né? Pra mim.
todo o evangelho se resume para mim no amor. Porque que amor é esse, né? Que vai, como diz Deus, né? Deu seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas teria a vida eterna. Amém. O reflexo disso, a continuação está em nós. Se a Bíblia fala que não caberia em livros aquilo que Jesus fez em 3 anos e meio, aí eu fico pensando, poxa, só de ministério, só de aceitar Jesus, tu vai ir para 23 anos agora, dia 1º de maio. E aí eu te pergunto, cara, será que eu fiz alguma coisa? Pra gente pensar, o que a gente está fazendo pro reino? Se 3 anos o camarada trabalhou e não caberia em livros, imagina nós. Quando a gente chegar lá naquele... Porque a gente vai prestar conta, não vai? Vai. Que é onde meu maior medo. Teu nome curei. Profetizei, expulsei demônio, fiz sinais e maravilhas. Apartai-vos de mim, eu não quero ver essa mensagem. Eu quero entrar no reino. Então eu não faço nada por dinheiro, não faço nada por nada. Faço por amor. Amém. Eu resumo o evangelho da Bíblia em amor. Amém. Mais nada. Amém. Everton, foi um prazer receber você aqui. O tempo Amém. passa rápido. A gente tentou... Bombardeou de perguntas. bombardeou você para aproveitar o tempo. Claro. Porque acho que é um tema muito curioso, é um tema Sim. que é muito importante, como a gente falou, às vezes na igreja não é falado, mas eu acho que serve como um alerta e como um aviso para as igrejas e para os membros, né? Porque a igreja é composta Claro. por membros. Se preocupe com esse tema, busque a Deus, como você falou, o primeiro olhar para uma pessoa que está possessa, endemoniada, ou em opressão, ou enferma, é o amor. É você pensar que ela precisa ser liberta. Ela é refém, Não, né? exatamente, ela é refém, ela é vítima daquilo ou muitas vezes proporcionou que entrasse aquilo nela, mas ela tem a graça de Deus disponível para ela. Então a gente fica muito agradecido pela sua presença, suas experiências. Amém. Com certeza fortificou as nossas vidas. Quem tá assistindo também, e a gente fica muito grato. Amém. Eu que agradeço o carinho, essa oportunidade. Você viu que é muita coisa, né? Muita. Pra É. resumir, isso aqui é o pontinho só, né? Tem muita Nem um terço. coisa. Eu agradeço aí a vocês pelo carinho, pela oportunidade. Espero que esse vídeo chegue em lugares e desperte muita gente, pra glória de Deus, tá bom? Obrigado. Amém. Não, vai sim. Vai Nós vamos chegar. mandar pra muitas pessoas, né? Divulgar. Amém. E aproveitando, galera, que a gente tá encerrando, aproveita que você assistiu esse vídeo aí, curte, né? Curte esse vídeo, se inscreve no canal. Eu não posso esquecer, né? Compartilha. Ativa o sininho. Ativa o sininho, vai no TikTok lá, segue a gente no TikTok, vai no Spotify. Instagram. No Spotify, se você não pode ver no YouTube aí, vai trabalhar de carro, A põe no internet Spotify. não é tão boa também, né? Funciona no Spotify. Spotify gasta menos Gasta dados, menos né? dados. Então, ó, vai estar lá no Spotify pra você ouvir também, tá bom? Esses e outros, né? Esse aqui é o 23º episódio. 23. Então vai lá, ouve Michael os Jordan. outros. Michael Jordan, né? O Rafael Veiga, né? Vocês Minha idade, hein? 23. Pra mim, Rafael Veiga. Minha idade aí, 23 anos. Ah, tá bom. Ao Obrigado. contrário é a minha, isso é verdade. Obrigado, pessoal, por você ter assistido. Deus Valeu. abençoe. Valeu, Deus galera. abençoe. Amém.